Estamos de volta com mais uma entrevista aqui no RDTV e recebemos em nosso estúdio o presidente do Sinduscon de Mato Grosso, Cesário Siqueira Neto. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Cesário, o Diário Oficial de Contas publicou no último dia 5 a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Cuiabá. O Sinduscon foi uma das instituições que apresentou contribuições para essa lei. Fala um pouquinho para a gente como que isso funciona. Bom, pelo que a gente tem conhecimento, eu acho que o Sinduscon foi a única entidade que apresentou alguma proposta, né? E esse é o papel que a gente se propôs a fazer nessa gestão nossa que está se findando, é de ser uma instituição ativa, né? Essa é uma condição necessária para que a lei seja debatida, que ela seja aplicada, é que ela tenha audiências públicas, que tanto entidades de classistas ou a sociedade como um todo, organizada ou individualmente, pudesse dar suas contribuições. E o Sinduscon fez isso de forma bastante ativa, né? Atuando desse debate, obviamente buscando entender como podemos dar continuidade ao crescimento da cidade de uma forma organizada, mas sem impedir novos investimentos e pretendo gerar empregos e rendas. A crise econômica está aí batendo no bolso de todo cidadão. Isso. Ela chegou também na área da construção civil? Ela chega, né? Ela chega primeiro nessa área, né? Ninguém faz... Os investimentos de construção civil, quando a gente fala construção civil, não podemos pensar só no empresariado em si. Qualquer atividade de construção, uma reforma de uma casa, uma ampliação de uma casa, ela é um processo de construção civil que nos interessa, porque ela emprega de forma informal, ainda que seja, a mão de obra em atividade no setor. Então, a primeira coisa que se para é um investimento de médio e longo prazo, né? Ninguém constrói uma casa sem esse processo. Mas, por outro lado, já falando do nosso setor específico, o setor empresariado ele é mais dinâmico, mais organizado, ele está mais preparado para essas tempestades. Ele gera oportunidades. A gente vê esse processo bem claro. Todo empresário, todo cidadão ligado ao setor da construção, ele percebe que para alguns é uma crise, para outros são oportunidades. Então, esse equilíbrio entre crise e oportunidade é que gera essa versatilidade do setor, né? A gente tem que dimensionar, fazer gestões de custo, fazer novas negociações com parceiros de compra, reprogramar os seus passos. Mas é uma situação que já chegou no nosso setor, não tão intenso, porque a gente tem um outro processo vivendo dentro do Estado que a gente precisa botar em equilíbrio, que é o agronegócio, que é um Estado que demanda, que ele é o fiel da balança comercial. Então, há uma circulação de recursos, principalmente no interior do Estado, que nos mantém ativo, demandado, né, por habitação, por infraestrutura, por escolas, por creches. São cidades que estão crescendo a 8%, 9% ao ano. Então, a gente também não pode se contaminar dessa forma. O senhor está falando que o setor está buscando um balanço. Porém, ainda é o que mais desempregou aí esse ano. Teve cerca de 600 mil demissões de uma vez, né? Há previsão de mais demissões ainda esse ano? Nós já tivemos no Brasil, né? Esse número que você passou é um número nacional. Nós tivemos um número nacional de 500 mil demissões, não foi todo de uma vez, mas acumulada até julho, né? A gente tem esses dados e a previsão é que chegue a 750 mil empregos até o final do ano. Mas nós temos uma notícia interessante e é relativamente boa para nós. No CAGED, os nossos números são os melhores do país. Nós tivemos baixa demissões. É óbvio que nós não estamos tendo o desempenho que tivemos nos anos anteriores, mas ainda assim o impacto em Mato Grosso, e os números do CAGED mostram isso, são menores que nos outros estados do Brasil. Entre os estados que menos demitiram está o nosso. Nós estamos entre os 3 estados mais ativos, né, ainda no processo de construção civil, justamente porque a gente tem uma demissão maior, obviamente, na capital, mas uma contratação intensa no interior. Enquanto a gente passa por esse aperto econômico, digamos assim, quais são as alternativas que o setor da construção civil tem buscado para manter esse balanço que o senhor está falando? As parcerias com as gestões estaduais e municipais seriam uma alternativa? Hoje ela é imprescindível, né? Nós estamos procurando o governo do estado de Mato Grosso, estamos fazendo essa aproximação com um projeto muito parecido, a proposta que a gente tem um projeto muito parecido com o que São Paulo fez, que o programa Minha Casa Minha Vida ele não conseguia se desenvolver na capital por conta dos custos.
né? E, obviamente, nós vamos perder alguns subsídios do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida 3, na faixa 3, ele vai perder os estados do Mato Grosso, Norte e Nordeste, eles vão perder subsídio em detrimento do subsídio que precisa ir à capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, porque lá os custos são maiores, não o custo simplesmente de construção, o custo de vida, o custo do processo. Então, a gente precisa ter contrapartida. E aí tem um processo chamado Casa Paulista e a Casa Goiana, que os dois estados, Goiás e São Paulo, já fizeram, que há uma adesão do Estado para que possa fomentar esse processo. E a gente tem um número muito interessante, assim, nos últimos 4 anos, o programa Minha Casa Minha Vida trouxe para Mato Grosso 5,5 bilhões de reais. E isso foi aderido pelo processo do setor da construção. É praticamente uma ação dos empresários em fazer projetos, em botar projetos de pé, trazer isso. E isso gerou emprego e renda e distribuição em todo o Estado. E o Estado só fez uma contrapartida de 107 milhões. É muito baixo o investimento, se a gente pensar. Por quê? Porque quando você contrata, você também gera, de forma direta, 7,5% de tudo que foi contratado de impostos e tributos que voltam para o Estado e município. Então, esse equilíbrio que a gente está dizendo é isso. Não adianta a gente se desesperar, é botar projetos consistentes, fazer proposta para o governo do Estado, para os municípios, que façam adesão a um projeto macro, que a gente possa não ser tão impactado e não ficar fora do processo. Hoje, São Paulo e Goiás já têm, outros estados já têm esse processo pronto, inclusive contratando, esperando sair o Minha Casa Minha Vida 3 e fazer a adesão. Nós não podemos perder tempo. Falando ainda em parceria com o Estado, vamos entrar na questão das obras da Copa, que é uma situação que gerou escândalo em todo o país, né? Não só aqui no nosso estado, por obras inacabadas, envolvimento de políticos, gestores e construtoras em escândalos, né? Foram pagos milhões e muitas obras não foram entregues. Sim. Como que o sindicato se portou diante dessa situação? Nós temos a grata satisfação de poder colocar, e a gente já esteve aqui na RDTV e colocamos em outras mídias, assim, o Sinduscon tomou um papel institucional muito forte. Há empresas sérias nesse estado e nesse país. Nós não podemos confundir o setor como se toda essa questão que você colocou fosse permeável, ela é da minha empresa, é de outras empresas. Não, a gente fez questão de fazer o processo contributivo, positivo, como foi colocado na Lei de Uso e Ocupação do Solo. São propostas, não necessariamente. E nós fomos bem contundentes no governo anterior. Nós colocamos que a gente não queria ser meros espectadores da Copa, nós queríamos participar ativamente. Poucas empresas do Estado entraram no processo de contratação, porque havia uma má intenção ou uma má gestão. Não tem outras palavras para se dizer. Ou havia má intenção no processo de contratação, e isso não é um caso que não é o Sinduscon que vai fazer o julgamento, ou houve má gestão. Mas das duas formas foi criticado pelo Sinduscon. Nós colocamos isso de forma bem positiva. Nós queremos contratos coerentes, nós queremos trabalhar de forma correta, mas ser bem remunerados para isso. Não há nada errado em você fazer o seu trabalho e dali tirar sua renda, dali você tirar todo o processo para toda a sua estrutura de empresa e de funcionários. Então, esse é um papel institucional que precisa ser continuado. Nós precisamos manter essa postura de somos sim empresas, somos empresários da construção civil, mas não somos aqui um empreiteiro na forma pejorativa da palavra. Nós não estamos aqui para lesar o Estado, lesar o cidadão, mas temos que ser remunerados pelo trabalho bem feito. Então, essa é a única postura que nos resta. Fazer essa contribuição. A proposta da Casa Mato Grosso, ela vai ao encontro desse processo. É um processo contributivo. O Estado vai fazer a opção de aceitar ou não essas propostas, mas com certeza ela trará subsídios, ela trará recursos para manter emprego e renda. Sem contar que a questão de saneamento básico num programa Minha Casa Minha Vida, nas obras que são entregues, elas são saneadas com asfalto, com luz, com energia. Teríamos que fazer em Cuiabá com água e esgoto e não estamos conseguindo. Tá certo. Cesário, qual a expectativa do setor para os próximos meses? Há previsão do mercado voltar a crescer? Nos próximos meses, acredito que não. A gente tem um processo, e é um alerta que a gente faz, é um processo muito interessante. Ele é crescente no interior, já coloquei isso aqui, mas ele é estagnado na capital. Nós temos um problema sério aqui chamado CAB ambiental. E se a prefeitura, se o poder municipal não trabalhar isso de forma intensa, ela não vai ter parceiros para resolver isso, porque a parceria para se resolver esse processo passa pelo setor da construção. E nós sempre colocamos isso de forma crítica, não crítica pela crítica. Nós nunca criticamos, nós somos a favor
O Sinduscom foi uma das entidades a favor da concessão. Então não podemos dizer que a concessão é ruim. Não, ela foi ruim em consequência daquela concessionária que assumiu, sem comprometimento, sem uma objetividade, sem um planejamento de ações. Nessa forma, Cuiabá hoje é estagnada. Então os empreendimentos estão deixando de ser lançados. A demanda continua, a cidade cresce, as pessoas casam, as pessoas nascem. Isso não é, mas a gente também tem pessoas que para cá vêm, né? O Estado que demanda a migração. Como que você vai fazer numa capital que não se constrói? Então nós vamos ter um momento em que vai faltar moradia e o custo dessas moradias vão ficar elevadas. Então hoje, uma crise que você está colocando, o setor vai voltar ativo em Cuiabá, em Várzea Grande, de forma rápida? Não. Ele vai estar, a capital é mais impactada pela crise nacional. Mas no interior a gente tem movimentos demandados, eu estive em Sinop ontem e é um espetáculo de crescimento. Organização, de planejamento, mas aonde você vai construir, você chega lá, põe um projeto, a companhia de saneamento dentro do perímetro de trabalho dela, do perímetro urbano, ela leva água, ela leva esgoto, ela leva soluções, ela sabe que você está trazendo desenvolvimento e consumidor, porque um empreendimento de 1.000 casas, de 500 casas, nós temos 500 famílias consumindo água, energia e esgoto. Então nós não podemos pensar como um setor simplesmente deteriorante, que vai lá e deteriora a cidade, deteriora o meio ambiente, só cria problema. Temos que parar. E esse é um processo equivocado no país. Tá ótimo. Cesário Siqueira Neto, presidente do Sinduscom, eu quero agradecer a sua participação aqui no RDTV e eu peço que você continue acompanhando a nossa programação. Temos entrevistas sobre política, economia, entretenimento e com entidades, de segunda a sexta-feira. O canal você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. Por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis. Realizando sonhos. Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação.